Pois é, vocês devem estar sabendo que mais uma vez a Record aprontou das suas, né? Em pleno 2021, eles fazendo matéria pra reclamar de Death Note. Coisa que por si só já é idiota. E ainda está alguns anos atrasados. Essa matéria deveria ter saído lá pra 2007. Época que de fato o Death Note era a febre da molecada. Mas o que esperar da emissora do ET Bilu, né? E também deve ter visto que começaram a também a problematizar a série coreana da Netflix Round 6. Que aliás até fiz review aqui no canal. Alegando que estão destruindo a mente dos jovens, que usam brincadeiras de crianças para assassinar a sangue frio e blá 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 blá. Esse pessoal acha que é assim que se educa um filho. Filha moderna livra mamãe e papai do problema de responder às muitas questões de Júnior. Foi a cegonha que me trouxe? Posso comer um doce? O que é republicano? Me dá dinheiro. Quando vamos comer? Papai não existe. Mas antes de falar desses capítulos mais recentes desse mar de churume, bora fazer uma viagem no tempo para contextualizar. Afinal, isso não é de hoje. Há muitas décadas, nos Estados Unidos, começou um forte movimento de censura aos quadrinhos e desenhos, pelos mesmos motivos hipócritas que estamos acostumados. Aquela ladainha de estarem estragando a juventude, e graças a tal PTA, que muitos desenhos americanos dos anos 80 foram idiotizados. Até o Tom e Jerry pararam de se perseguir, jogar bigorna na cabeça do outro e de se explodirem. Inclusive fiz aqui um vídeo falando sobre os 80 anos de Tom e Jerry e as transformações que o desenho sofreu com o passar do tempo. E claro, qualquer imbecilidade que ganha visibilidade nos Estados Unidos, cedo ou tarde será imitado por aqui. E não demorou para se ver discursos moralistas acusando desenhos e programas televisivos como responsáveis em gerar uma sociedade mais violenta e por arruinar a cabeça dos jovens. Mas sinceramente, desde quando o jovem não tem merda na cabeça? Jovem não sendo estúpido não é jovem. Eu já fui idiota, você já foi idiota, minha mãe tenta esconder, mas eu sei que ela foi uma adolescente desmiolada. Ou seja, todo mundo já foi um jovem chute nas bolas que acha que sabe tudo da vida, mas não tem noção de porra nenhuma. Quem já não passou pela fase do "você não me entende, meu"? Parece que esses moralistas hipócritas perderam todas as lembranças de quando eram crianças ou adolescentes. É como que se após chegar à vida adulta suas mentes tivessem sido formatadas e colocadas no lugar apenas informações de adulto chato senso comum. E sobre fomentar uma sociedade violenta, queria saber que tipo de desenho a galera do Império Romano assistia. Qual desenho influenciou a Segunda Guerra Mundial? Isso não significa que está tudo bem expor qualquer criança diante de qualquer tipo de conteúdo. Afinal, uma produção pode sim exercer influências negativas sobre uma pessoa de mente fraca sem os devidos alicerces. Um desenho pode influenciar alguém, um jogo pode influenciar, uma novela pode influenciar. Uma história contada por um tio, um livro, um político e assim por diante. Mano, se tinha tiazona que ficava feito besta imitando frases como "Are babá", só porque viu na novela da Globo. E ainda Caminhos das Índias, bem aquelas novelas super caricata de pesquisa superficial, pra não dizer coisa pior. Se até novela de italiano que eles falam tudo errado e apenas apresentam uma caricatura, mesmo a sociedade sendo um tanto eurocêntrica e o Brasil sendo um país com uma penca de gente de ascendência italiana, que dirá uma novela retratando cultura indiana. Se pessoas ditas maduras ficam imitando frases de novela, trollagens idiotas que viam no Pânico na TV, sinceramente essa gente não tem moral de criticar o Taquinho Pivete, que imita qualquer idiotice que vem em anime. Tipo, sei lá, correr igual um Naruto. Mais pra frente eu me aprofundo mais nesse tópico sobre qualquer coisa ser capaz de exercer algum tipo de influência. Eu vivi a minha infância no fim dos anos 80 e anos 90. Portanto, eu vivi a febre das séries de Tokusatsu. Séries como Jaspion, Changeman, Jiraiya e muitas outras explodiram na rede Manchete. E depois fizeram outras emissoras a correr atrás de séries nesse molde. Nessa época a crítica já pegava pesado com essas produções, sempre querendo retratá-las como algo inferior em relação a qualquer outro sucesso americano, falavam que as séries não tinham carisma nenhum, e aí víamos que muito era apenas motivado pelo preconceito contra o oriental. Afinal, nenhum asiático pode ser carismático, né?
E já nessa época eu cansava de ouvir adultos dizendo: esses filmes de japonês são um mau exemplo para as crianças. Alguns anos depois, em 1994, a Manchete lançou outra febre, o anime Saint Seiya, conhecido como os Cavaleiros do Zodíaco. Aquele anime famoso em mostrar personagens cortando os pulsos, se o cara toma um soquinho no ombro voa sangue e tudo mais. E olha que o anime é bem suavizado se comparar com o mangá. Certamente a criançada pirou nesse anime e não demorou para ser condenado. Na minha escola era proibido brincar de cavaleiros, incentivavam os pais a não permitir os filhos assistir. A TV Cultura chegou até se dar o trabalho de fazer uma espécie de documentário para demonizar Saint Seiya, dizendo o quanto é prejudicial, que torna as crianças violentas. E aí metiam professora falando que os catarrentos não comiam lanchinho para ficar brincando de cavaleiro. Eu até acho louvável esse posicionamento da TV Cultura em ser 100% uma emissora educativa, com o propósito de levar conhecimento científico à população. Até fiz um vídeo aqui falando sobre umas paradas que eu assistia lá quando criança. Mas sinceramente essas atitudes eram apenas hipócritas. Chegavam até a ficar atacando os filmes de ação e porradaria que faziam sucesso na época, filmes como o do Van Damme, por exemplo, dizendo que aquilo era um entretenimento hediondo e que jamais iriam exibir coisas do tipo e blá blá blá. E agora simplesmente cagaram para sua nobre ideologia de não exibir nada onde os personagens resolvam as coisas com violência, porque agora estão exibindo Power Rangers. E com toda essa febre de Saint Seiya, a Manchete foi atrás de outros animes que eles considerassem similares. Aí veio coisas como Shurato, que também fiz review aqui no canal, Yoroiden Samurai Troopers, Sailor Moon, e até resolveram arriscar para coisas que se diferenciassem de Saint Seiya, como Yu Yu Hakusho e até o bloco S-Manga, onde passaram diversos tipos de OVA, animes de mecha e umas coisas bem violentas. E nessa época cheguei a ver no Jô Soares 11:30, quando o Jô Soares era do SBT. Uma tiazona metida puritana que queria cagar regra e extinguir tudo quanto é filme de ação, esses desenhos japoneses que subvertem a criançada e que tinha que tudo ser transformado em Rá-Tim-Bum. Não entendo a mentalidade dessa gente. Querem blindar criança, achando que só pode ter contato com o mundinho cor-de-rosa. No mundo real há morte, maldade, destruição, injustiças, e querem que a criança não tenha acesso a nada disso. Mas querem que magicamente, quando atingir seus 16 anos ou sei lá, tenham maturidade para conhecer as mazelas do mundo, que estejam aptos a correrem atrás de um vestibular, que estejam aptos a serem bem-sucedidos no mercado de trabalho e que tenham a malandragem e jogo de cintura necessário para se darem bem na vida adulta. Então talvez seja preciso retirar das escolas as aulas de história, já que o tanto de putaria, violência e coisa errada que ocorreu na história da humanidade não é brincadeira, viu? Nesse tempo surgiram associações de pais e professores que se engajavam para que tirassem do ar esses animes. Quantas mães não ficaram chocadas ao ver os filhos assistindo Yu Yu Hakusho, onde o protagonista matava a aula, fumava, arrumava brigas e tinha uma mãe manguaceira. Ou mesmo pais religiosos que ficavam chocados ao ver os filhos assistindo Cybercop, onde tinha o personagem Lúcifer. Ou mesmo o filme de Saint Seiya, Os Guerreiros do Armagedon, onde eles lutavam contra Lúcifer e seus anjos. Ou Dragon Ball Z, com um personagem chamado Mr. Satan. Mas também, o que esperar dessa gente que tem medo do rótulo da maionese, né? Mas aí o filme fantasia da Disney, com aquele final macabro, cheio de demônios surgindo, aí era sempre: ai, um maravilhoso e fantástico mundo Disney. O tempo foi passando, os animes da moda foram mudando, Pokémon também foi taxado como coisa do capiroto. Aí lá pra 2003 teve o icônico episódio em que o Gilberto Barros, aquele do Cassinão, alertou a família brasileira sobre o baralho do demônio, o Yu-Gi-Oh! Hoje é engraçado, mas na época eu era adolescente e fiquei putaço. Eu nem gostava muito do anime, eu gostava mais de jogar o card game e me revoltei bagarai com o discurso ignorante e preconceituoso que ele estava perpetuando. E sei que muita gente teve as cartinhas rasgadas pelos pais depois daquilo. Nos anos 90 no Brasil, os videogames começaram a fazer um certo barulho. E claro que a mídia tradicional se incomodou e começou a aprontar das suas.
Em 1991, o Globo Repórter fez aquele programa engraçado pra caralho que alertava os pais dos perigos do videogame, que retratava o Mario como um cara enfesado que resolve tudo na violência. Ah, você quer saber? Então toma. E que o Sonic era um gato. Pois é, isso hoje é um daqueles memes ridiculamente cômico, mas na época deixou todo jovem que gosta de videogame putaço, além de dar mais motivo para nossos pais ter preconceito com esse tipo de entretenimento. E o irônico é que nessa época, mesmo querendo demonizar os videogames, a Globo acabava cedendo aos merchants da Tectoy em novelas, e um bloco no video show sobre dicas de videogames dos jogos de Master System e Mega Drive, financiados também pela Tectoy. E um pouco mais para os meados dos anos 90, surgiram jogos que realmente focavam em violência explícita, como Mortal Kombat, Doom e muitos outros. Isso fez enorme barulho lá nos Estados Unidos, os obrigando a criar a classificação etária nos jogos. Murica é uma coisa engraçada, né? Quer censurar a violência dos jogos, censurar armas em animes achando que isso é prejudicial, mas lá se vende arma de fogo como se vendem bicicletas. E claro que isso chegou no Brasil. Na época do governo FHC, chegou a pipocar uma lista de jogos proibidos no Brasil. E Doom estava nela. Por isso minha mãe teve ataque de pelanca em ver eu jogando Doom e chilicando que eu estava cometendo um crime. Um crime que não me arrependo de ter cometido. Sou vida louca. E assim segue até hoje a demonização dos videogames. Basta algum crime envolvendo algum jovem dodói da cabeça que sempre vão conseguir associar a algum jogo. Ora, descobrimos que o moleque gostava de tal jogo. Obviamente o jogo é o culpado em corromper a mente desse garoto. Como aquele caso lá do Assassin's Creed, não vou me recordar dos detalhes, mas basicamente o policial e sua família inteira foi assassinada. E botaram a culpa no filho como autor do crime. E logicamente era porque ele jogava o famoso jogo Credo, um assassino. E depois descobriram que o assassinato foi queima de arquivo envolvendo corrupção dentro da polícia. E sequer houve uma retratação da mídia sensacionalista. E agora chegamos aos tempos atuais, onde uma série coreana chamada Round 6 virou febre na Netflix. Silêncio! Os modinhas estão descobrindo que produções asiáticas têm qualidade. E aí vem aquele paradoxo, que como apreciador de produções de nicho, produções orientais, eu quero que elas tenham seu devido reconhecimento e que mais pessoas conheçam e apreciem. No entanto, quanto mais popular algo fica, mais conseguem idiotizar. E nesse caso, se tratando de algo oriental onde muitos já têm preconceito, acabava surgindo comentários imbecis do tipo: eu terminei a série sem saber quem era quem, eram todos iguais. Ou então gente babaca reclamando dos nomes deles. Afinal, querem que coreanos tenham nomes ocidentalizados pra agradar um bando de Zé Bunda que só consegue assistir coisa com padrãozinho americano. Então não demorou a vir esses moralistas hipócritas atacando a série. Porque ela usa brincadeiras de crianças para assassinar a sangue frio, que é mais uma coisa vinda do Oriente para estragar a mente dos nossos jovens. Tenho certeza absoluta que se não fosse uma produção asiática, não fariam toda essa problematização. E convenhamos que o fato desses youtubers pasteurizados que fazem conteúdo declaradamente infantil, fazer vídeo usando a popularidade da série para parasitar o algoritmo, só acaba fornecendo mais munição para essa gente burra reforçar esses preconceitos com produções orientais e agir como se o propósito delas fosse desgraçar a mente das criancinhas. E recentemente a Record teve a pachorra de fazer uma matéria falando de todos os perigos dos animes, focando particularmente em Death Note, um anime cujo auge de popularidade dele aqui no Brasil foi lá para 2007. A matéria dizia o seguinte: especialistas denunciam que muitas crianças estão acessando material com aparência inofensiva, mas com cenas de violência explícita. Começa por aí. Que especialistas? Na reportagem apareciam os pseudo-psicólogos, mas que na realidade era apenas um pessoal da Igreja Universal. E o que classificam como aparência inofensiva? É ser desenho? Sei lá porque diabos existe toda essa construção social que a animação é algo exclusivamente para criança.
Vai lá então, dá pra criança assistir Beavis e Butthead, South Park. Graças a esse pensamento burro que encontrei na Saraiva o meu box de DVD de Akira na prateleira de coisas infantis. Sim, colocaram Akira, um anime cyberpunk repleto de violência, junto de coisas como Backyardigans, Patati e Patatá e coisas do tipo. Isso envolve também o fato de que as mídias no Brasil nunca souberam trabalhar os produtos que licenciaram por aqui. Se fazia sucesso, apenas sugavam tudo o que podiam para depois descartar. Nunca tentaram de fato se informar sobre e educar o público para que o produto rendesse frutos mais duradouros. Animações geralmente era visto como coisas para criança, jogado de qualquer jeito em algum bloco de programação infantil, para tentar lucrar com anúncio de brinquedos e nada mais que isso. Nunca pararam para pensar que diversas animações tentam dialogar com públicos diferentes, que existem diversas classificações etárias. Em vez de preparar uma grade pensando nisso, o que faziam? Apenas metiam a tesoura em animes com cenas mais fortes para poder vincular como programa infantil. Inclusive, essa matéria aí da Record fez com que a JBC, a editora que publica Death Note no Brasil, se manifestasse sobre o assunto, mostrando foto do mangá com ênfase na parte que indica ser material para mais de 18. Mas claro, os pais que se preocupam tanto com seus filhos apenas esperam que a televisão faça o papel de educar seus catarrentos. Não querem estar presente para ver o tipo de conteúdo que eles consomem. Porque se é desenho, obviamente é destinado às crianças. E tudo o que os pais querem é que seus amados filhinhos fiquem quietinhos de frente para a televisão sem encher o saco deles. Mas o curioso é que a Record tentou reduzir a classificação da novela Gênesis para expor mais jovens a temas mais pesados e violentos presentes na novela. Hipocrisia total. A matéria é mentirosa, dizendo coisas como que na China o anime foi banido por ser prejudicial, e aí mostra essas cenas aleatórias de um país asiático que pelas letras na lousa posso afirmar que não é nem a China, nem o Japão e nem a Coreia. Como já falei, o que esperar do jornalismo de credibilidade da Record com coisas como o ET Bilu? É até triste, porque a Record é a emissora mais antiga do país em atividade. Possui um passado de tradição, revelou muitos artistas consagrados, foi a casa de programas como Família Trapo, lá que nasceu a Praça da Alegria que mais tarde se tornaria a Praça é Nossa no SBT, os respeitados festivais de música, tinha um núcleo de dramaturgia respeitado, exibiu vários animes e tokusatsu antes da existência da Manchete, e assim por diante, para agora se tornar a emissora da vergonha alheia, do jornalismo mentiroso, que apenas segue receitinhas de bolo lançando programas de péssima qualidade, apenas reproduzindo fórmulas saturadas de sucesso. De um núcleo de teledramaturgia que produziu novelas como As Pupilas do Sr. Reitor nos anos 70, agora faz essas coisas vergonhosas como Os Mutantes e essas novelas bíblicas de quinta categoria. E o problema em si não é elas serem bíblicas. Basta assistir épicos como Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, que envolve histórias bíblicas e arregaça qualquer uma dessas novelinhas porcas aí. Ai, mas era superproduções de Hollywood, comparação desonesta. Sim, eram superproduções de Hollywood, nos anos 50. E em 2021 a Record não consegue nem chegar perto de 1% dessa qualidade. Seja em roteiro, seja figurino, seja fotografia, atuação, ambientação e todo o resto. Aí chegam os tais especialistas, com muitas aspas, da igreja falando que Death Note não é um passatempo. Que um passatempo é algo que agrega a mente das pessoas. Olha, independente se você gosta ou não de Death Note, eu também tenho bronca do otaquinho que fica tratando a obra como a última bolacha do pacote e que se acha super inteligente por assistir essa bagaça. Mas sério, né? Bom mesmo é assistir a Fazenda. Isso agrega ao povo brasileiro. Já não basta o nível acéfalo do programa em si, ainda a Record tenta passar o pano para abuso sexual que rola dentro do programa. E claro, os problemas do mundo são os desenhos japoneses. É um absurdo a violência e material impróprio mostrado nesses animes, não é? Mas apenas ver desgraça e violência em plena 5 horas da tarde no Cidade Alerta é totalmente ok. Então na matéria dão a voz ao tal deputado Altair Moraes do Partido Republicanos, no qual ele tem a pachorra de fazer um discurso sobre o Caderno da Morte.
um livro que está chegando no Brasil e vem destruindo muitas crianças e jovens, que são influenciados por um desenho japonês onde um demônio entrega um caderno para que você escreva os nomes de seus desafetos e mentalize para que os mesmos morram. Que uma mãe desesperada entrou em contato com ele, dizendo que sua filha tem o caderno da morte e que encontrou o nome do pai escrito ali porque ele disse que era muito cedo para ela namorar. Primeiro que nem sei se essa mãe e filha existem de fato. Afinal, você já viu político fora de época de eleição ouvir de fato a população e levar suas reclamações para ser debatidas em plenário? A situação é de tão absurda chega a ser cômica. A Record está apenas usando tudo o que tem. Uma emissora patética, que vive de manipular a opinião pública. Uma emissora que, como todas as demais, está revoltada em ver que hoje muitas pessoas têm liberdade de escolher o que e quando assistir, e não estão mais dependentes das grades televisivas. Estão desesperados ao ver sua crescente queda de influência. Graças a novas formas de entretenimento como videogame, stream, é fato que as emissoras televisivas estão sofrendo uma decadência. E a verdade é que elas estão morrendo de medo. E em vez de tentarem melhorar, se tornarem mais atrativas, o que fazem? Sim, tentam ir para o caminho mais fácil e sujo, tentando atacar e colocar a população mais leiga e desavisada contra essas mídias. E a Record, entre as grandes, é a emissora que menos vejo possibilidade de sobreviver e se reinventar nesse cenário. Ela é apenas dependente da Igreja Universal, do Edir Macedo, e há décadas está na zona de conforto, apenas produzindo programação formulática que dava certo até então. Mas até quando isso vai funcionar? Até quando a Igreja Universal vai achar que é um bom negócio manter a Record? Realmente não quero parecer que estou forçando teoria da conspiração, mas a escolha de atacar justamente Death Note agora deve ter sido motivado pela falta de massacres ou crimes envolvendo jovens. Já que estamos em época de pandemia, as escolas estiveram fechadas por um bom tempo, então eles tinham que arrumar algo para atacar, né? E não duvido que essa matéria talvez tenha sido produzida com o intuito de atacar a Loading, que foi a emissora que surgiu com uma grade visando atender o público nerd, incluindo vários animes. Eu fiz vários vídeos sobre a Loading aqui. A emissora vinha tendo bons índices de audiência, chegando a incomodar algumas emissoras mais tradicionais. Nesse cenário, talvez vendo a Loading como ameaça, não duvido que eles tenham planejado uma matéria para demonizar os animes. No entanto, em um piscar de olhos, a emissora encerrou as atividades. E agora surgiu o Round 6, um fenômeno vindo da Ásia. Provavelmente eles não tiveram culhões de atacar a Netflix, que hoje é uma corporação enorme e que aliás faz anúncios na TV aberta. Não sei se tem anúncios da Netflix na Record, mas já vi propaganda de Round 6 na Globo. Então exibir essa matéria foi a forma que encontraram para tentar reforçar uma visão negativa diante das produções orientais. Mas então, né? É sempre mais fácil encontrar um bode expiatório para culpar, em vez de assumir a própria incompetência. É sempre mais fácil tapar o sol com a peneira, em vez de encarar um problema mais complexo, não é? Os pais querem apenas que seus filhos sejam educados pela televisão, pela Netflix e pela escola. Acho que a obrigação deles é meramente suprir as necessidades financeiras. Ensinar valores, impor limites, acompanhar de perto as pessoas que os filhos se relacionam, o tipo de conteúdo que eles consomem não querem, mas querem reclamar que o desenho japonês destrói a mente deles, que o videogame é o responsável pela destruição dos laços familiares. Mas na hora de apenas entregar o celular pro catarrento parar de encher o saco, aí não se importa em verificar o que ele tá fazendo, né? Educação e valores vêm de casa. É obrigação dos pais impor limites, ensinar a importância da empatia, respeitar o espaço do próximo, fazer a criança entender que o universo não gira ao redor dela. Muitos dos problemas seriam resolvidos ou ao menos suavizados se os pais conversassem de verdade com os filhos, dessem um abraço, tentassem pelo menos compreender seus interesses ao invés de apenas exigir que eles sigam o rumo que eles determinaram. Se chegasse para analisar as coisas que ele consome e dizer: "Epa, isso não é adequado para sua idade não, hein?" Ou conversar a respeito. Por exemplo, em vez de ser um completo imbecil e rotular Death Note como um desenho do capiroto que ensina crianças a desejar a morte dos amiguinhos e passar a idolatrar pensamentos sombrios, faça o esforço de conhecer.
aí vai compreender que não foi algo pensado para crianças, que ali o protagonista é colocado como vilão da história, onde se cria um suspense que aborda uma discussão sobre o conceito de justiça, uma história retratada sob a ótica do jovem, que é exatamente aquilo que a sociedade japonesa exige de seus cidadãos. O jovem modelo da sociedade que veste com perfeição as máscaras sociais, tira apenas notas altas, o orgulho da família, que é aprovado no vestibular mais concorrido, mas que em seu interior é um egocêntrico, megalomaníaco, que se acha superior a todos ao seu redor. É a mesma coisa que dizer que a novela Rubi incentiva os espectadores a serem interesseiros e usarem as pessoas ao seu redor para atingir seus objetivos mesquinhos, sendo que a novela critica exatamente isso. Claro que vai ter muito jovem aí que vai passar a agir feito idiota, que vai comprar o caderninho e chamar o amiguinho de baca e falar que vai escrever o nome dele no Death Note. Claro que vai ter muito moleque Ed de 14 anos metido a revolucionário, achando que é o único ser de mente iluminada que conhece a verdade, o glorioso que saiu da caverna de Platão e que todos ao seu redor são alienados e que vão achar que são o Kira da vida real. Mas o que você espera? São adolescentes cheios de si que acham que sabem de tudo, mesmo sem saber de porra nenhuma. Que tudo o que querem é ouvir aquilo que pensam saindo da sua boca, mesmo que tenham que distorcer a mensagem para isso. Assim como tem umas dorameiras por aí que ficam passando pano pro Sang-woo de Round 6, tentando fazer malabarismo argumentativo para justificar suas filhas da putagem, principalmente porque acham o ator bonito, mesmo que distorçam a crítica que a série quis fazer. Talvez porque elas mesmas saibam que no fundo sejam tão podres, egoístas e falsas como o personagem. Certamente, se os pais fossem mais participativos, talvez até fizessem um esforço para assistir Death Note com ele e debater. Olha filho, o Kira é apenas um projetinho de ditador. Seu objetivo nunca foi acabar com a maldade e com os crimes do mundo, e sim reger uma moral de acordo com sua métrica e saciar suas fantasias megalomaníacas em agir como um deus acima de todos. Tanto que rapidamente seu foco mudou de punir criminosos hediondos para matar aqueles que se tornassem obstáculo a ele. Certamente, se houvessem conversas assim, seria menor a quantidade de adolescentes com comportamento idiota. E se mesmo assim não adiantasse, o negócio era chegar e falar: olha, você não tem maturidade para consumir esse tipo de material, e esse ano não vou te dar dinheiro para você ir pro evento de anime e encher o cu de mup, pra ver se assim você toma vergonha na cara. A verdade é que esses pais são uns hipócritas. Reclamam que essas produções são um mau exemplo aos seus filhos, que destroem a família, mas nem de longe são um exemplo a serem seguidos. Não é raro ver um pai ficar manguaçado na frente dos filhos. Pais divorciados que usam a criança para atingir um ao outro. Famílias aí que ficam brigando por causa de herança, colocando dinheiro acima dos laços familiares. Falsidade, máscaras sociais. E isso é só um pequeno exemplo de diversas atitudes ruins que as crianças constantemente presenciam os pais cometer e acabam se espelhando. Muitas vezes, as atitudes e comportamentos dos próprios pais acabam sendo infinitamente mais danosas para o desenvolvimento dos filhos do que expor a eles a qualquer tipo de entretenimento controverso. Videogames, desenhos e afins não tornam as pessoas necessariamente mais violentas, ou algo do tipo, mas podem causar malefícios sim a pessoas sem a devida estrutura psicológica. Quem lembra daquele caso daquele doente nos anos 90 que metralhou as pessoas em um cinema e que supostamente ele teria sido influenciado pelo Duke Nukem? No jogo você chega em uma sala de cinema repleto de alienígenas e mete bala em geral. E sério que alguém acha que isso de fato é capaz de fazer alguém a sentir vontade de metralhar pessoas inocentes em um cinema? Aí vem aquelas frases já manjadas. Há anos jogo o jogo imobiliário e nunca fiquei rico. Por que Duke Nukem incentiva, entre aspas, alguém a cometer tal ato? E um filme de western, filme do Stallone, do Schwarzenegger, não incentivam as pessoas a saírem atirando e explodindo tudo. A verdade é que sempre existiram e sempre vai existir pessoas ruins, pessoas desequilibradas, pessoas sem alicerce psicológico. Mas não é apenas desenho e videogames que pode exercer uma influência negativa. Absolutamente tudo pode. Pode ser um livro, pode ser uma história contada por um tio, pode ser uma música e assim por diante. Já deu exemplo de pessoas que ficam imitando feito um bocó que vem na novela. Tinha os adolescentes jumentos que ficavam imitando o que viam no programa Jackass que passava na MTV.
Anos depois, tinha a rodo gente que imitava tudo que é jargão idiota e trollagens que viam no Pânico na TV. Basta ver uns roquistas que saem por aí no calor de 40 graus no Piauí, vestido de preto e sobretudo, só pra se encaixar no estilo. Ou que começam a querer pagar de sombrio, trevoso. Então, ele está sendo influenciado pelas bandas e pelas músicas. Devemos banir o rock e o metal? Outro exemplo é na minha escola nos anos 90, um bando de playboyzinho de escola particular querendo pagar de malandrão da periferia por ouvir Racionais. Os moleques não tinham noção nenhuma de realidade. Um bando de moleque de condomínio que chamavam os outros de playboy e vinham com os papos do tipo: aí, mano, se você chegar assim com a mão no bolso na favela, você toma tiro, você tá ligado, né? Se fuder, esses malucos trancam o cozinho se botar um pé na periferia. Aquele tal de Silas Malafaia, que só caga pela boca e escrevia matérias bem bosta na internet. Tipo uma matéria que ele fala que levou a esposa para um restaurante japonês e ficou chocado com a pobreza por não haver cadeiras, por terem de sentar no chão, já que era supostamente um restaurante que tentava trazer um ambiente japonês tradicionalista. E ele usou isso para chegar ao ponto de esculhambar séries japonesas, animes, e dizer que o Japão mereceu levar bomba atômica e que deve se converter ao cristianismo. Ou então gente por aí falando que o tsunami no Japão foi uma punição divina por eles serem budistas em vez de cristãos, e outros absurdos do tipo. Sem falar nas guerras motivadas por religião, atentados terroristas e todo tipo de barbaridade cometida, entre aspas, em nome de Deus. Gente assim é influenciada pela Bíblia, ou pelo Alcorão, ou pela sua religião, seja ela qual for, a agirem de forma idiota, preconceituosa, e ainda tentam a todo custo espalhar essa visão de mundo. E a culpa disso tudo é da Bíblia? É da religião? Devemos banir a Bíblia ou qualquer outro livro sagrado e condenar a espiritualidade? Óbvio que não, a culpa não é da Bíblia em si, mas de gente burra sem alicerce psicológico que distorce as coisas para se tornarem aquilo que lhe convém. Lembrando que não estou aqui para condenar a religiosidade, e muito menos pagar de ateuzinho dono da verdade, e sim criticar pessoas. Ou então nosso presidente, que consegue influenciar pessoas a adotarem discurso anti-vacina, não é mesmo? Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Eu gosto de futebol, sou corintiano, tenho bronca de São Paulino, mas nem por isso eu quero chegar dando paulada no Zemo. Ele é São Paulino, mas é meu amigo. Ele é cor, mas é meu amigo. Assim como também não quero entrar em uma torcida organizada com o intuito de atacar outras torcidas, chegando a casos que terminam em morte. Devemos banir o futebol e considerar algo subversivo que só traz malefícios à sociedade? Óbvio que não. A culpa não é do entretenimento. Tem que tratar as pessoas, tem de resolver a raiz do problema. Não adianta tapar o sol com a peneira. Se for assim, teríamos que banir absolutamente tudo o que existe, toda e qualquer expressão de arte, qualquer entretenimento, em vez de apenas enxergar que a raiz do problema está dentro da sociedade em si. Aquele político disse que o Death Note aumentou o índice de suicídio de jovens no Japão, mas ele não apresentou nenhum dado, apenas aproveitou que se trata de um país com alto índice de suicídio para cuspir essa associação irresponsável. Não nego que os animes não tenham causado um impacto negativo à sociedade japonesa, que a exposição excessiva a esse tipo de material pode ser sim prejudicial. Não é à toa que hoje tem tanto jovem japonês que perdeu qualquer senso de realidade, por isso agora tem tanto hikikomori, e até a própria indústria de animes se tornou um reflexo disso. Mas claro, a culpa é somente dos animes. Vamos fazer de conta que a enorme pressão social em cima do cidadão japonês, os bullying pesados nas escolas, as pesadas cargas horárias de trabalho, cobrança de estar constantemente com as máscaras sociais, ir sempre bem na escola para não desonrar a família, todos terem de agir de forma super regrada e disciplinada, não tenham nada a ver com isso, não é? Quem sabe se a sociedade como um todo não fosse menos merda, talvez as pessoas não sentissem tanta necessidade em se fechar totalmente dentro de um escapismo. Agora, num contexto mais global, o problema é muito mais complexo. É uma bola de neve gigantesca, que envolve desde apoio familiar, um sistema educacional falido, até a forma como a sociedade funciona em si. Mas como falei, é mais fácil encontrar algo para culpar em vez de encarar a real raiz do problema. Então tudo o que eu vi essa matéria causar é a JBC repor no mercado os volumes de Death Note,
pessoas querendo ler o mangá, pessoas voltando a assistir o anime. Tudo o que conseguiu é recuperar a popularidade da bagaça. Continue assim, Record, cavando a própria sepultura. E vocês aí, o que acharam dessa matéria da Record? Comentem aí embaixo para trocarmos uma ideia a respeito. E se por um acaso curtiram essa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e naqueles grupinhos de animes. Até o próximo vídeo. Fui!